Você é todas as coisas. Não existe eu, não existe você, não existe ele. Todas estas expressões são simplesmente algumas formas específicas que nós temos para nós limitarmos a linguagem. E esta linguagem, ele se encontra dentro de um conceito. E este conceito é como se fosse algo que limita algo grande para colocá-lo em algo pequeno. Então, a verdade é que nós sermos todas as coisas, para dizer que eu sou você e eu sou ele. E todos eles são eu. E essas expressões são expressões que nos fazem entender de como que eu funciono, de como que você é, sobre a visão da vida, sobre a visão de todas as coisas, sobre os multiversos, sobre as infinitas versões daquilo que você é, daquilo que eu sou, que estão dentro de tipos de consciências específicas, que quer dizer as informações específicas que você já tem. Todas as informações que você já tem é aquilo que formou aquilo que você é. Ou seja, é aquilo que você acha que você é. E essa expressão daquilo que você acha que você é aquilo que você já moldou em uma maior parte em sua infância. Porque isso tem a ver com um lado do passado. Só que este passado, a gente simplesmente tem isso em um formato de tempo. Só que este tempo, existe algo que lhe expressa de uma forma mais ampla. É quando ele deixa de existir. Então ele se torna ele se torna a sua inconsciência. A inconsciência é uma forma de a gente entender, através do tempo, como se fosse algo do passado. Na verdade, é como se fosse algo que já foi validado como uma experiência, algo que já foi vivido. E aquilo que já foi vivido, ele expressa tudo aquilo que a gente pode viver. Ou seja, é algo que a gente vai continuar a viver se a gente não dá significado naquele inconsciente, naquilo que a gente já viveu. Toda essa expressão, como se fosse uma matemática. Só que a gente entende aqui em uma forma limitada, tão lógica. Mas existe aquela inteligência infinita que governa todas as coisas. É como se fosse que a mesma inteligência que parece limitada, na verdade, ele também é expansivo. Ele só foi limitado em uma forma de diminuir como é que ele funciona realmente. E sobre nós diminuirmos a expressão da grandeza. Por exemplo, algo grande, a gente pode entender ele em um estado pequeno. Só que este pequeno, ele pode expressar como é que funciona esta grandeza. Isso pode ser por haver aquela integração de pedaços sendo aglomerados, que através do tempo ele vai expressar a grandeza, ele vai expressar a evolução. Então ali a gente vai entender a grandeza das coisas, a grandeza da existência. Isso que acontece é como se fosse uma inteligência lógica. Quando ele vai ligando os pontos necessários, a gente vai começar a entender como é que as coisas funcionam, porque isso já é algo lógico, já é algo validado pela experiência. Esta experiência não é necessariamente aquilo que você viveu ou aquilo que eu vivi, mas na verdade é algo que já está conectado com a própria verdade. Porque esta verdade é a vida. Porque a vida ele já é a constituição de todas as coisas. Do tempo, no espaço, na consciência, na energia, ou seja, na pureza da energia sagrada. Então essa expressão é como se fosse algo que nos dá a entender sobre uma matemática que está por detrás de todas as coisas. Daquilo que você pensa, eles surgem de as informações que já estão armazenadas em você. Só que essas informações que estão armazenadas em você, existe um ponto em que eles desaparecem. Quando eles desaparecem é porque ele já acessou a verdade, onde tudo se torna único, tudo se torna a mesma coisa. Então isso é chamado de Deus. Essa é a expressão da cristandade que está em tudo e que está em todos. E a partir dali, onde eu desapareço, e eu já começo a entender como é que o outro funciona. Quando eu transcendo esta informação que está em mim, que está em você, eu acesso a verdade, eu acesso aquilo que realmente é a pura verdade, aquilo que expressa realmente todas as coisas, aquilo que não depende daquilo que você conhece, para que isso seja a verdade. Porque eu já me conectei com esta verdade, de tal modo que eu já entenda como é que as coisas realmente funcionam. Então, neste momento, eu entendo que eu e o resto do mundo sou eu mesmo. Ou seja, eu sou todos, eu sou o próprio mundo. Eu só me expressei como se fui jogando informações específicas em cada um, para que eu venha entender a expansão daquela verdade. Para que eu venha entender que a verdade ele está muito além de um mero conhecimento, de algo que eu já sei. Para que eu venha entender que a expansão, a grandeza, eles estão em uma infinitude de versões. E essa infinitude de versões, ele vai constituir uma observação sobre a vida, sobre
a transcendência de um único universo. Eu percebi que existe tantos e infinitos universos, ao mesmo tempo que essa infinitude de universos, eles querem dizer uma versão de visão, uma versão onde eu enxergo tudo ao mesmo tempo, com todas as formas de visão, e de uma forma que ele não está definida, e sim algo que está em uma constante evolução, em um estado onde tudo é único, tudo é um. Essa é a expressão da unidade do amor, é onde eu acesso o meu estado impessoal, e a partir dali todas estas coisas desaparecem, toda essa expressão desaparece, e eu acesso todas as coisas. A partir daqui, a gente vai entender que tudo que eu mexo em mim, eu mexo em tudo. Se eu mexer uma coisa, em um único pensamento em mim, isso pode afetar o mundo todo, todos os universos, porque eu mexi algo em mim. Essa é uma expressão de você entender, você precisa transcender uma lógica para que você venha entender sobre isto. Porque você e eu somos o mesmo, somos uma mesma expressão que veio, ou seja, a gente veio de uma mesma expressão vital, a gente simplesmente se expressou diante de uma informação específica dentro de um mesmo campo. Então, essa forma que quando eu mexo algo em mim, isso consequentemente já muda todas as coisas. Tudo que eu mexer em mim, eu mexo em tudo. Tudo aquilo que você pensa, isso já afetou o mundo todo. Porque você é todos, você está reajustando as coisas constantemente por causa da verdade que está em você, que está em mim, ou seja, que está em tudo. Então, essa expressão que está em todos, em tudo, é como se fosse que quando você mexe em uma informação que está em você, isso mexe em partículas, essas partículas é aquela expressão de verdade, é aquela expansão, ou seja, você mexeu algo pequeno em você, mas este pequeno, na verdade, ele é grande. E a expressão daquela grandeza, lembra do exemplo que eu dei? Que a gente vai saber da grandeza através dos pequenos, através daquela integração das coisas pequenas que vão se integrando, isso vai expressar a grandeza. Aquela constância de integração é a expressão da grandeza. Então, essa é a forma de você entender sobre nós possuirmos, ou seja, sobre nós entendermos a matemática do universo, a matemática da realidade, a matemática de todas as coisas. Essa transcendência de nós irmos além de ego, nós irmos além de conceitos, nós irmos além daquilo que a gente é, daquilo que a gente está, e acessar o ser que está em tudo. Tudo aquilo que alguma coisa mexer simplesmente é uma informação específica dentro de si. Isso mexe em todas as coisas, porque isso já vai endireitando, é como se fosse que uma única coisa que a gente tem, como se fosse uma única conta que a gente resolve. Se a gente simplesmente colocar um negativo, algo errado na conta, o resultado já vai estar errado. Ou seja, o resultado final já vai ser errado, porque a gente mexeu com um único sinal. Eu sei que você talvez já passou nisso, você já fez as contas de matemática e você simplesmente rabiscou alguma coisa, você simplesmente mudou um número, um sinal, automaticamente isso já afeta a consequência do resultado de toda essa conta. É isso que acontece. A informação inicial, ele precisa progredir de uma forma pura. Por isso que tudo aquilo que a gente vai mexer no meio ou no começo, isso já vai afetar o resultado. Já vai afetar o resultado final. O resultado final é este mundo da realidade. É tudo aquilo que a gente vive aqui na externidade. E se a gente ainda está preso nesta externidade, então a gente está preso em uma ilusão. Nós não simplesmente vivemos em uma aleatoriedade, de uma forma aleatória. E a gente simplesmente vive toda essa expressão que a gente não afeta a realidade. E a gente simplesmente está dependendo de tudo que está a acontecer à nossa volta. Que a gente simplesmente aceita isso. A gente não afeta, a gente não muda as coisas. Porque a gente está preso nesta externidade. E então a gente está recebendo influências de outros. Aquilo que está sendo mexido em outras informações específicas estão afetando a nós. Porque nós somos a mesma coisa. Nós somos de um mesmo ponto inicial, ou seja, que vai muito mais além. Isso afeta o resultado. Então, o resultado é o corpo, é a mente, é os seus sentimentos, é toda essa estrutura da matéria. Então, essa estrutura da matéria é o resultado final de uma conta que foi resolvida, de uma conta que foi dada. Essa conta que foi dada,
ele é resolvido constantemente. Como se fosse que nós somos alguns números, nós somos uma forma de programação, uma conta específica do tipo específico de uma operação já específica, que tudo aquilo que vai sendo mexido, isso já está afetando tudo, já está afetando o universo e os multiversos. Então, você já pode entender também sobre a questão do destino, o predestino. Tudo que vai acontecer já são coisas que já aconteceram. Isso é simplesmente a questão do tempo. Quando a gente está limitado no tempo, a gente vê isso como algo estranho. A gente acha que o futuro ele é algo desconhecido. Mas na verdade, este desconhecido ele surge de algo já conhecido, que é a forma da expressão do passado. É uma conta já dada. É uma forma já específica que já passou e estará afetando as coisas que estarão a vir. Porque o passado é a expressão do futuro. A primeira coisa que vem é a existência, depois surge o futuro. Só que este futuro, quando ele está se limitando, ele passa para o passado e este passado já afeta o presente, que é o resultado das coisas. Só que o presente, na verdade, ele não existe. Ele é a própria existência, ele está muito mais além. Só que essa expressão que nós temos aqui é simplesmente uma conexão entre o futuro e o passado. Mas na verdade, quando a gente está no presente, a gente perde a noção do tempo, a gente perde a noção do futuro e do passado. E por isso que certas vezes você já viveu certas coisas que você não percebeu quando é que as coisas mudaram. Você simplesmente viveu uma experiência que às vezes você queria mudar alguma coisa, mas quando aquilo mudou, você nem percebeu que aquilo mudou. Porque você perdeu a noção do tempo. Você transcendeu sem perceber sobre isso. Porque é algo que vai muito mais além. E é aquilo que é chamado de o presente. E é aquela conexão mais intensa. Não é sobre existir, é sobre a existência. Porque a existência ela está muito mais além. Então, essa expressão da matemática que estará afetando todas as coisas já é algo que foi dado. Tudo aquilo que vai ser moldado, seja algo que vai ser retificado no meio, ele vai influenciar todas as coisas. E tudo isso que vai estar afetado pode ser, ou seja, é o próprio mundo, são as pessoas, são coisas que podem acontecer não só em mim, mas em uma longa distância, ou seja, todo o universo. Mas a gente não percebe isso porque são coisas bem sutis e ao mesmo tempo que às vezes a gente não tem a noção sobre isso. Mas então são coisas que vão muito mais além de uma noção normal, de um entendimento normal. Mas se você quiser saber mais sobre isso, deixe no comentário que às vezes a gente acessa uma compreensão tão que parece, ou seja, é tão livre que não seria tão normal assim a gente entender, mas a gente pode perceber através de uma expressão de como que a gente vai expor isso, porque existem coisas muito mais além e isso que nos faz com que a gente venha acessar os multiversos, ou seja, os entendimentos que estão muito mais além de uma inteligência normal. E você é isso, só que às vezes a gente simplesmente se prende em todos esses termos, conceitos, em coisas que a gente já está habituado, já está acostumado, daquilo que a gente já foi ensinado, ou seja, tudo aquilo que a gente vê. Isso nos limita a nós acessarmos as inteligências que estão muito mais além de tudo que a gente sabe. Então, espero você ter entendido pelo menos alguma coisa deste vídeo. E se você é alguém interessado nesses conteúdos, nesses vídeos, sabe que eu tenho muito mais do que isso para poder compartilhar com você, que a maioria de nós talvez não faz ideia sobre isso. Então isso pode ajudar em nós entendermos as coisas muito mais além, mas também em nós, a nossa visão de nós levarmos a vida, afetarmos a nossa realidade e mudar todas as coisas que a gente vive, entender as causas que a gente tem vivido, aquilo que realmente está por detrás de toda a realidade e a ilusão que a gente tem vivido. Então, se você é novo aqui, faça a sua inscrição. Se você gostou deste vídeo, deixe a sua curtida. Deixe o seu comentário, alguma opinião que você tiver. Se você quiser mais, você também pode deixar no comentário. E nos encontramos em próximo vídeo.